Talvez a sua dificuldade não seja o entendimento, e sim a leitura a partir de uma perspectiva histórica, a partir de uma narrativa histórica. Todas as vezes que eu li a Bíblia, eu sempre tentei entendê-la como uma história, e por isso eu começo sempre em Gênesis capítulo 1 e avanço até Apocalipse capítulo 22. Porque a encaro como uma história, a encaro como uma série, e como nunca assisto uma série a partir da metade, então eu também não faço assim com a minha Bíblia. Começo em Gênesis 1 e vou lendo até chegar a Apocalipse capítulo 22, e por mais que estes livros não estejam escritos na sequência obrigatória das histórias, eu consigo, eles não estão escritos obrigatoriamente na sequência dos fatos, eu consigo montar uma história na minha cabeça que facilita a minha compreensão. Nesse vídeo eu quero te convidar a viajar nessa história. Nós vamos percorrer aqui de Gênesis a Apocalipse e eu quero resumir essa história para facilitar o seu entendimento. Aqui nós vamos citar alguns livros, alguns textos, alguns versículos e fica a dica. Você que nunca leu a Bíblia como um todo, talvez possa começar pela leitura do que aqui nós vamos compartilhar. Então, a sua Bíblia vai aparecer aí na sua tela agora uma imagem, um mapa mental que vai conduzir todo o entendimento desse vídeo. Eu te peço que acompanhe o que está aí no mapa mental. Não se preocupe agora em anotar, não se preocupe agora em dividir a sua atenção. Se necessário, assiste o vídeo de novo depois. Mas agora, se concentra no que eu estou te falando, se concentra na imagem que nós estamos projetando, se concentra no entendimento do que está sendo revelado para você. Depois, assiste novamente, fazendo revisão daquilo que você entendeu, compreendeu, aprendeu na primeira vez. Bom, então nessa imagem que está aí na sua tela tem uma linha do tempo. Eu quero que você perceba que eu começo ali em 1876, 1446 a.C. É lógico, você está vendo aí a palavrinha patriarcas no primeiro quadradinho e o livro de Gênesis. É lógico que a nossa Bíblia começa em Gênesis e ela não começa nos patriarcas. Os patriarcas, na verdade, começam ali no capítulo 12 de Gênesis. Antes, o que você tem é Gênesis 1 e 2, a criação de toda a terra, a criação do homem, a criação da mulher. O que você vai ver em Gênesis 3 é esse homem e essa mulher que foram projetados para viver o plano perfeito de Deus, tomando decisões não muito assertivas. Esse homem e essa mulher ouvindo uma voz que não deveria ouvir da serpente, comendo algo que não deveria comer, desobedecendo quem não poderia desobedecer. A gente vai ver esse homem e essa mulher que foram projetados para viver no lugar perfeito, tomar decisões que vão os tirar do lugar perfeito. Então, Gênesis 1 e 2, você vê essa criação perfeita. Gênesis 3, você vai ver esse homem e essa mulher abrindo mão dessa criação perfeita por uma voz que não deveria ser ouvida, por um fruto que não deveria ser comido, por um desejo que não deveria ter espaço naquele lugar. A gente vai ver em Gênesis 4, Gênesis 3, Deus vai falar com eles a consequência desse pecado. A princípio, o texto bíblico deixa claro que se eles desobedecessem, eles certamente morreriam. Gênesis 3, a gente vai entender que essa morte não era obrigatoriamente uma morte física, eles vão ser expulsos do paraíso, mas não vão morrer. Gênesis 4, a gente vai ver essa família vivendo fora do paraíso. Essa família aumentando, crescendo, nascendo Caim e Abel. A gente vai ver esses dois filhos dando continuidade a um processo de pecado. A gente vai ver Caim matar Abel. Adão e Eva, que teoricamente, depois da desobediência, conheceriam a morte, vão conhecer a morte da pior forma possível, através da morte de um filho. Caim e Abel, dois irmãos, filhos de Adão e Eva, um mata o outro. Por quê? Porque um abismo atrai outro abismo. O pecado, a desobediência que começou com os pais, está alcançando a vida dos filhos. Deus está naquele cenário, Deus fala com Caim, Deus corrige Caim em Gênesis 4, o que mostra que o pecado de Adão e Eva os afastou de Deus, mas não afastou Deus da vida deles. Deus continua ali, Deus continua falando. Gênesis 5, a gente vai ver que o pecado vai aumentar. Gênesis 6, o pecado vai aumentar. Mas já existe um plano de salvação projetado pelo nosso Deus.
entramos então na história, né, do Noé. O Noé que vem como um grande reset. Esse Deus que já sabia que a humanidade ia pecar e o pecado iria aumentar, levanta Noé, a arca de Noé, vai dar um reset no game. Quem está dentro da arca vai sobreviver, quem está fora da arca vai morrer com a chuva, com o dilúvio. A gente vai ver que dos humanos, quem sobrevive é só Noé e a sua família. E dos animais, Noé entra com alguns animais na arca para que possa ter a manutenção. O que Deus quer não é uma extinção animal. Então Deus pensa na coisa, Deus faz isso organizado. Noé entra na arca, a humanidade é purificada, é limpa, mas quando Noé sai da arca, é questão de tempo para o pecado voltar a ocupar um local, um lugar, um espaço que não poderia ocupar. A gente vai ver que esse povo que saiu do Éden, na verdade, saiu por uma desobediência, mas continua com o desejo de voltar, de se conectar, de acessar o céu. A gente vai ver na Bíblia, então, ainda em Gênesis, a construção da Torre de Babel, o homem tentando acessar o céu do jeito errado. Deus não aprova aquele projeto, Deus bagunça as línguas de quem está construindo aquela obra para que ninguém se entenda, a obra pare. Mas aí surge Gênesis 12, os patriarcas. O primeiro deles, Abraão, o segundo deles, Isaque, o filho de Abraão, e o terceiro deles, Jacó, o filho de Isaque, o neto de Abraão. Agora, o que Gênesis está falando? Gênesis está falando dos patriarcas, os pais, os cabeças de raça. Deus está falando de uma nova aliança. Deus está mostrando que ele tinha uma aliança com Adão, Adão quebrou essa aliança. Ele tinha uma aliança com a humanidade não foi capaz de obedecer, não foi capaz de fazer a sua parte. Deus está mostrando que promessa de Deus nunca faltou, o que está faltando é um povo que cumpre a aliança, que cumpre os mandamentos, que são obedientes para poder viver a sua respectiva promessa. Então, Gênesis, do capítulo 12 em diante, vai falar dos patriarcas. Capítulo 12, verso 3, vai dizer: em ti, Abraão, todas as famílias serão benditas. Ou seja, todo mundo que está vinculado a essa aliança, todo mundo que está em Abraão, cumprindo essa aliança, essa obediência, vai ser abençoado. É isso que nós vamos ver em Gênesis, o livro todo. Nós vemos a criação, nós vemos o surgimento do pecado, nós vemos a graça e a misericórdia de Deus expressa nitidamente, e nós vemos Deus estabelecendo uma nova aliança, primeiro através de Abraão, depois através de Isaque, depois através de Jacó. Observa que o livro de Gênesis começa no Jardim do Éden, o local perfeito. Esse povo vai crescer e você vai ver na leitura de Gênesis que no final do capítulo esse povo vai morar no Egito. Esse povo que nasceu, que foi criado para viver no Éden, por escolhas equivocadas, acaba parando num lugar que nunca foi projetado para eles. Eles começam o livro de Gênesis vivendo centro da vontade de Deus, terminam o livro de Gênesis indo morar no Egito e ser futuramente escravos de Faraó. Assim a gente resume todo o primeiro livro da Bíblia e entramos numa narrativa histórica, cronológica, o acontecimento, a história por trás de tudo que a gente está falando. Começamos o livro de Êxodo, o povo morando no Egito. Quem levou eles para o Egito foi o filho de Jacó, José, um homem de Deus. A Bíblia diz em Êxodo que José tinha morrido, 400 anos tinha passado, um novo governante chegou e não lembra do que José fez, do que José representou, do quanto José foi útil, do quanto esse governador chamado José livrou o povo da fome. Então pega o povo de Deus, os descendentes de Jacó, e botam todos eles escravos. O faraó, agora no governo, tem medo desse povo que é grande demais se rebelar, tem medo, se sente ameaçado pelo povo de Deus. Então, a segunda caixinha que você está vendo aí, o povo está no Egito. Foi para o Egito através de José. No Egito viraram escravos. Eles estão escravos no Egito. A princípio, é muito difícil falar os anos exatos. Não se surpreenda se você vê datas diferentes em outros conteúdos. É muito comum isso acontecer porque é extremamente complicado falar
de cronologia quando o assunto é Bíblia, porque não temos todas as informações necessárias para falar com exatidão. Mas a gente está falando aí de aproximadamente 1876, 1446 a.C. A Bíblia vai dizer que o livro de Êxodo começa dessa forma. Esse povo escravo, esse povo morando no Egito, esse povo orando e clamando a Deus por uma solução. A Bíblia vai mostrar em Êxodo, logo no início, o nascimento de Moisés, o futuro libertador. Êxodo capítulo 3, Deus falando com Moisés e dizendo: eu te escolhi, cara. Eu te escolhi para libertar o meu povo. Então o livro do Êxodo fala do quê? Ele fala do nascimento do libertador, ele fala de Deus convocando, chamando, ungindo esse libertador, e ele vai falar desse libertador trabalhando para tirar o povo do Egito. Esse libertador negociando com Faraó, esse libertador conduzindo esse povo, esse libertador chamado Moisés, tirando o povo do Egito para levar o povo para a terra prometida. Então o livro do Êxodo ele vai falar, inicia com esse povo no Egito, inicia Deus mostrando o nascimento desse libertador, a forma como esse libertador foi usado por Deus, e o livro do Êxodo vai mostrar a saída do povo do Egito. É isso que vai mostrar. Esse povo vai sair do Egito, vai atravessar o Mar Vermelho, vai sair do Egito em direção à Terra Prometida. Só que entre o Egito e a Terra Prometida tem um caminhozinho, que a Bíblia vai chamar de deserto. Então, entrando aí na quarta caixinha da sua tela, a gente vai ver que tem um deserto. Esse deserto, vamos lá, a história bíblica, vai ser relatado em todo o livro do Êxodo, vai ser relatado no livro de Levítico, vai ser relatado no livro de Números e vai ser relatado no livro de Deuteronômio. Então, nesses 5 primeiros livros, Gênesis, criação, patriarcas, Êxodo, saída do Egito, Levíticos, Números e Deuteronômios, o processo, o deserto. Em Levíticos, esse povo que está no deserto, Deus vai explicar como que deve ser o culto, como que deve ser a vida em sociedade, o que é certo, o que é errado, o que é lei, o que não é lei. Esse povo que estava escravo no Egito, está indo para uma terra prometida, precisa perder a cultura do Egito, precisa perder o modelo do Egito, precisa perder a idolatria do Egito. Esse povo precisa aprender a ser nação. Esse povo precisa aprender a não ter um faraó como líder, mas ter Deus como líder. Então o livro de Levíticos vai ser muita regra. Por quê? Porque tem que mostrar a esse povo o seguinte: se mudou o rei, mudou a regra. Se queremos viver a cultura do reino, temos que entender que o rei é Deus, a regra é dele. Saímos de um Egito cuja regra era do faraó e vamos para um deserto, para uma terra prometida cuja regra é do Deus de Israel. Então Levítico, você vai ver um livro cheio de regrinhas, porque é Deus ensinando o povo a virar nação dele. Você tem que ler Levíticos, e eu te peço isso, entendendo que aquelas leis não são proibições, e sim proteções. Então, quando Deus fala, não come isso, não é pela comida propriamente dito, é pela condição sanitária daquela época, e Deus está dizendo, o risco de contaminação é muito grande, então proíbe. Observa o seguinte, você tem um filho pequenininho, 1, 2 aninhos, você começa a tapar as tomadas dentro de casa. Não significa que mexer na tomada é um pecado, mas aquela criança ainda não está pronta para mexer naquilo, então você protege e diz que não pode. Deus vai dizer no deserto para o povo uma série de coisas que eles não podem fazer, mas nem tudo é perpétuo. Tem coisas ali que são transitórias. Quando o povo ganhar maturidade, eles vão entender o que podem. Então entenda que Levítico não é um livro chato, não é um livro difícil, não é um livro de regras, é um livro de proteção. Depois você vai para Números, você vai ver o povo no deserto, você vai ver uma nuvem protegendo eles de dia, vocês vão ver uma coluna de fogo conduzindo eles à noite. Vocês vão ver no livro de Números a presença de Deus no deserto. Só que nesse deserto, isso é muito interessante, quando o povo sai da Terra Prometida, quando o povo sai do Egito em direção à Terra Prometida,
eles chegam no deserto, a gente pode constatar que eles não estão muito longe da Terra Prometida. Tanto é que Moisés pega 12 espias e manda ir lá na Terra Prometida para ver como é e trazer a notícia para o povo, para ver se anima esse povo. A Bíblia diz que esses 12 espias vão, quando voltam, 10 dão notícia ruim e o povo desanima. Apenas 2, Josué e Caleb, vão dar notícia boa e o povo vai se animar. A Bíblia vai dizer que por conta disso Deus fala para eles: se vocês ficaram lá 40 dias espiando a terra e não trouxeram a notícia que animava esse povo, por conta disso vocês vão ficar 40 anos no deserto. Então o livro de Números mostra a presença de Deus, o livro de Números mostra por que o deserto se transformou em 40 anos. O livro de Números mostra que uma geração inteira vai morrer no deserto e quem vai entrar na Terra Prometida são os descendentes deles. Então você entende, Levítico, as regras protegendo o povo. Números, o povo no deserto, mas Deus presente. Deserto longo, porque o povo não acreditou. Deuteronômio, a repetição das leis. Por quê? Porque a maioria morreu no deserto. Então está chegando a hora de entrar na Terra Prometida, então eu tenho que repetir as leis para que esse povo entre na Terra Prometida de forma certa. O livro depois que vai vir, e aí você já vai para a quinta caixinha aí na sua tela, 1406 a.C., é Josué. Moisés não vai entrar na Terra Prometida, quem vai conduzir o povo para a Terra Prometida é o seu aluno Josué. O livro de Josué começa Deus falando com Josué e deixando claro: Josué, meu servo Moisés é morto, você agora conduz o povo para a Terra Prometida. Então o livro de Josué é essa transição de Moisés para Josué e Josué entrando com o povo na Terra Prometida, dividindo a terra para as 12 tribos. O livro de Josué é o livro da conquista. O que vem antes é livro da promessa. O livro de Josué é o livro da conquista. O livro de Josué termina lá no capítulo 24, verso 15, Josué dizendo: gente, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os mesmos desafios que Moisés viveu para liderar esse povo, Josué está vivendo. Só que Josué está dizendo: cara, chega uma hora que o meu limite, eu não tenho mais como ajudar, eu vou morrer. Então agora tem que ter uma questão de escolha. Vocês já não são mais crianças, vocês já não são mais meninos na fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem o que vocês vão fazer. É claro que quando Josué faz isso, ele está se posicionando em relação à casa dele. Mas Josué é uma liderança. Ele não está desenvolvendo um sucessor. Josué vai morrer, esse povo vai estar na terra prometida sem um líder. Então o livro de Juízes, agora aí já é a sexta caixinha, a penúltima caixinha na primeira fileira, ali em 1375, 1050 a.C., livro de Juízes. Agora o povo está na terra prometida sem uma liderança. O livro de Juízes vai dizer que o povo fazia cada um aquilo que achava correto. Quando cada um faz o que acha correto, a tendência é virar uma bagunça. Quando não temos uma regra clara para todos, cada um faz o que quer, a tendência é que isso vire um caos. E é isso que vai acontecer no livro de Juízes. Quando você lê o livro de Juízes, você vai ver que o povo peca, uma nação vizinha se levanta contra eles, eles são afligidos, então eles oram, Deus levanta um juiz, liberta eles, eles voltam a pecar. Aí, outra nação toma domínio, eles oram, Deus levanta um juiz, liberta esse povo, e a questão de tempo eles voltam a pecar. O livro de Juízes, eu costumo dizer que vale a pena ver de novo. Eles ficam o tempo todo cometendo o mesmo erro, ficam o tempo todo testando a misericórdia e a graça, ficam o tempo todo num loop destrutivo de desobediência, e Deus levantando juízes para salvar esse povo. Termina o livro de Juízes, a gente vai entrar aí no primeiro livro de Samuel. Agora o povo está olhando e não está percebendo que o erro é deles. Sabe? Coisa que acontece com a gente até hoje. O povo está olhando e não está entendendo que o que eles estão vivendo é consequência das escolhas erradas deles. Então eles procuram o profeta Samuel e diz: Samuel, tem que ter um rei para a gente. Todas as nações têm rei, menos nós. O povo não está entendendo
que a proposta divina nunca foi uma monarquia, e sim uma teocracia. Que nunca tivéssemos um rei humano, mas tivéssemos Deus como rei. O povo sabe que os filhos de Samuel não são iguais a Samuel, são corruptos. Então o povo está vendo, Samuel é velho, Samuel vai morrer, os filhos dele não é uma boa opção, toda nação tem um rei, a gente quer um rei. Samuel vai conversar com Deus. A gente está vendo aí, ó, 1 Samuel até o capítulo 31, Samuel vai conversar com Deus, Deus vai falar, Samuel, dá um rei para esse povo aí, porque antes de te rejeitarem, eles me rejeitaram. Então você vai ver que o primeiro rei é Saul, um rei bem complicado, um rei segundo o coração do homem, o coração da terra, um rei que é bem limitado, um rei que tenta fluir numa unção que não tem, tenta fazer o papel de um profeta que ele não é, tenta matar o seu sucessor, que é Davi, um rei complicado. A gente vai ver que ele é rei durante um tempo depois Deus vai tirar o Espírito Santo dele, ele vai morrer e Davi vai assumir. Antes de Davi assumir, ele é bem perseguido. Saul quer matar Davi, Saul está enciumado, Saul está vendo Davi crescer, Saul está vendo Davi ganhar visibilidade, Saul está vendo Davi desenvolver, isso tem mexido com o ciúme dele, com o ego dele, então ele tenta matar Davi, não consegue, Davi tem oportunidade de matar ele, não mata, porque Davi respeita a unção que ele carrega. Mas um dia Salomão vai morrer, Davi vai virar o rei. Davi vai ser um rei segundo o coração de Deus, Davi vai ter erros e acertos na sua jornada, Davi vai ter todo um reinado. Davi vai morrer e quem vai assumir é seu filho, Salomão. Salomão assume, ele vai ter um reinado, ele vai dar continuidade ao que o pai começou, ele vai construir o que o pai não construiu, ele vai enriquecer o que o pai não enriqueceu, ele vai ser próspero o que o pai não foi próspero, porque ele é uma flecha na mão do valente, ele vai mais longe do que o pai foi, reinos vizinhos vão vir conhecer o que Salomão está fazendo. Mas a Bíblia vai dizer que Salomão consegue casar com 700 mulheres, 300 concubinas, Salomão vai casar com mulheres de outras nações vizinhas, Salomão vai construir um período de muita paz, é verdade. Porque ele casa com filhos ou filhas, né, de governantes das nações vizinhas. Então ele estabelece alianças. Mas isso faz com que essas mulheres de nações vizinhas venham com suas culturas, religiões e idolatrias e rompam o coração de Salomão. Então, na segunda linha da tua imagem, você vai ver ali, mais ou menos em 931 a.C., Salomão morrendo. Salomão morre. Mas esse Salomão, antes de morrer, deixou a idolatria entrar, porque esse Salomão casou com mulheres que não deveria casar, estabeleceu alianças que não deveria estabelecer, teve paz na terra, mas comprometeu a aprovação no céu. Ele morre, seus filhos vão brigar pelo reino. O que a gente vai ver é o reino sendo dividido com a morte de Salomão. Um filho dele vai assumir 10 tribos, o outro filho dele vai assumir 2 tribos. As 10 tribos, com um filho, vai se chamar Reino do Norte. As 2 tribos, com outro filho, vai se chamar Reino do Sul. Deus deixa claro que tem aliança com o Reino do Sul, mas não tem aliança com o Reino do Norte. Observa a bagunça generalizada. Reino dividido, irmãos em conflito, tribos que não têm ali mais a cobertura de Deus. Tribos, olha a bagunça. O que nós vamos ver a partir daí é uma coleção de reinos. Então, o filho de Salomão vai morrer, um rei vai vir, outro rei vai vir e outro rei vai vir. Tanto no norte quanto no sul, nós vamos ter aí uma quantidade absurda de reis. O que vai acontecer nisso aí é que os profetas vão se levantando e vão dizendo, gente, o comportamento de vocês está muito ruim. Ou, gente, se vocês não mudarem o comportamento de vocês, então é muito importante você ler 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis e ler os profetas juntos. Porque os profetas estão dizendo tudo que esse povo está fazendo de errado na história. E o profeta vai dizer, olha, se vocês continuarem assim, uma nação vizinha vai derrubar vocês. É questão de tempo, segunda caixinha, na segunda linha, para o Império Assírio derrotar o reino de Israel, o reino do norte. Aquelas 10 tribos vai ser devorada pela Assíria.
Vai ser devorada pela Síria por quê? Porque eles fizeram o que não poderiam fazer. Porque eles não cumpriram parte deles na aliança. Porque eles não obedeceram. Porque eles não ouviram os profetas. Então a Síria vem e domina, mata, acaba com o reino de Israel. Agora a gente só fica com o reino de Judá, que também não era muito melhor, que também estava pecando, que também estava desobedecendo. Então é questão de tempo. Já estou na 4ª caixinha para o reino de Judá também ser destruído. Destruído por quem? Pela Babilônia. A 4ª caixinha da 2ª linha, 538 até 536. A gente já está vendo o povo voltar da Babilônia. Então, a 3ª caixinha, para ficar mais fácil para você, 586, você vai ver o reino do sul ser destruído pela Babilônia. Observa, primeiro, a Assíria derrubou todo Israel. Agora, a Babilônia invade Judá. A Babilônia pega aqui em Judá os sábios, os bonitos, os melhores e leva para lá. Destrói tudo que tem em Judá, mas leva parte da nação com eles. O que eles vão viver é o cativeiro babilônico. Se você quiser entender bem disso, leia Daniel. Você vai ver Daniel e seus amigos fazendo parte desse cativeiro babilônico, sendo levado para a Babilônia. O que é isso? É o povo sendo feito cativo pela sua desobediência. Então, o profeta deixou claro que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Eles vão ficar 70 anos na Babilônia. E aí, na sua caixinha verdinha, 4ª da 2ª linha, 538 até 536, eles vão voltar do cativeiro babilônico. Agora que estão voltando do cativeiro babilônico, terra destruída, templo destruído, casas destruídas. O grande desafio é a reconstrução. 520 a.C., o desafio de reconstruir o templo e as casas. Você vai ver isso com muita facilidade no livro de Esdras, você vai ver isso muito fácil no livro de Ageu, você vai ver isso muito fácil no livro de Zacarias, o povo tendo que, os profetas dizendo, prioriza a casa de Deus, reconstrói, vamos recomeçar, a história não acabou. É isso que a gente vai ver. Observa que o Antigo Testamento está acabando. Os profetas estão dizendo, vocês voltaram para a terra de vocês. Vocês agora têm que aprender a reconstruir, mas não reconstruir só casa, reconstruir obediência, reconstruir fé. Os profetas agora estão se levantando e dizendo, ou vocês não aprenderam nada na Babilônia, vocês vão continuar desobedecendo, vocês vão continuar postergando a construção do templo, vocês vão continuar invertendo os valores, vocês vão continuar pecando. Os profetas, vocês vão ver isso com muita tranquilidade, deixando claro, vai chegar o dia do Senhor. Vai chegar o dia que não é a Babilônia que vai educar vocês, é o próprio Deus que vai voltar e vai fazer justiça na terra. Esse é o grande resumo do Antigo Testamento. Esse povo que não ouve, esse povo que tem dificuldade de entender, esse povo que não consegue entender um Isaías dizendo Jesus vai vir, gente. A gente precisa mudar, o Messias vai chegar. O Antigo Testamento termina no livro de Malaquias. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o que nós vamos ter é um intervalo de 400 anos de silêncio profético. Nenhum profeta fala mais. Agora o que eu tenho é um período intertestamentário, 400 antes de Cristo até 4 depois de Cristo. Um povo que está vivendo com o silêncio profético. E um povo que está reclamando. Esse mesmo povo que tentou matar os profetas ao longo do tempo, agora está reclamando porque não tem um profeta para falar com eles. O Novo Testamento começa com os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento começa com esses livros, mas esses não foram os primeiros livros a serem escritos. Mas o que marca o Novo Testamento, na verdade, é o nascimento de Jesus. Então você vai ver aí na caixinha, entre 6 e 4. Tá? Antes de Cristo, a gente está vendo aí nascimento de Jesus. Onde eu leio sobre o nascimento de Jesus? Mateus, capítulo 1, capítulo 2, Lucas, capítulo 1, capítulo 2. É ali que você vai entender como que Jesus nasceu, como que foi a promessa, como que o anjo falou com a Maria. Você vai entender o nascimento de Jesus. Esse Jesus que vai nascer, esse Jesus, o que você vê em Mateus, Marcos, Lucas e João? Você vê ali a história do nascimento, da vida e da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João é o ministério de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João é Jesus surgindo e acabando com o silêncio profético.
É Jesus surgindo e sendo o grande profeta que a gente precisava. É Jesus surgindo e dizendo: eu venho inaugurar o reino do meu Pai. É Jesus mudando. Presta atenção, o Antigo Testamento inteiro trata-se Deus como Deus. Novo Testamento, Jesus chega e fala: agora é Pai. Jesus está inaugurando um novo modelo, Jesus está implantando um reino, Jesus está falando como que deve ser. Esse povo que queria um profeta agora tem dificuldade de entender que Jesus era o Messias que estava chegando, o Messias que foi anunciado por Isaías. Esse povo, como fez com os profetas, vai tentar matar Jesus. Não gosto da mensagem, então eu tento matar ou silenciar o mensageiro. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver isso. O nascimento, a vida, a perseguição que Jesus sofre, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus. Antes de morrer e ressuscitar, Jesus falou para os apóstolos: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. É necessário que eu morra para que o Espírito Santo desça. Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto o Espírito Santo chegue. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus ascende ou sobe ou vai para o céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo chega. Esses apóstolos tinham a missão de ir, de ganhar as nações, de implantar as igrejas, de anunciar o evangelho. Mas a gente vai descobrir que esses apóstolos não vão. Eles têm medo de ir. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a última caixinha da segunda linha, você vai ver a conversão de Paulo. Deus levantando um homem para ir aos gentios que os apóstolos não estavam indo. Deus levantando um homem para fazer aquilo que os apóstolos não estavam fazendo. Então, Atos capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Paulo, nós vamos ver Paulo sendo ungido, autorizado, assumir um ministério. É isso que vai acontecer. Os apóstolos ficam bem desconfiados, Pedro fica muito desconfiado, enciumado, mas Paulo conquista o seu espaço, eles começam a entender que Paulo carrega o mesmo espírito que eles e a coisa vai ficar harmoniosa como deveria ser. Na última linha aí da sua imagem, primeiro quadradinho, você vai ver ali Atos 13, 14, Paulo começando a fazer as suas viagens missionárias. Paulo começando a fazer o ID, Paulo indo, instalando as igrejas, Paulo fundando as igrejas. Ali em 46 a 67 depois de Cristo, segunda caixinha, é isso que eu quero que vocês percebam. O que a gente vai ver é Paulo escrevendo as cartas. Os primeiros livros do Novo Testamento que foram escritos foram as cartas e não os evangelhos. Então agora Paulo vai escrever as cartas. Paulo está preso, a maioria das cartas vão ser escritas assim. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, o Império Romano está naquele lugar. Tudo que o Império Romano quer é que todo mundo esqueça ou não acredite que Jesus ressuscitou. Paulo, Pedro, os apóstolos estão anunciando essa mensagem. O Império não gosta. Então Pedro vai ser preso, Paulo vai ser preso, tem apóstolo que vai morrer, Estevão vai ser apedrejado. A igreja está vivendo um momento mais desafiador. Jesus morre em aproximadamente 33. Jesus disse que voltaria e não tinha voltado ainda. O Império Romano está com muita força. Os judeus estão dizendo que os cristãos são malucos. E olha só, então Paulo está pregando, está sofrendo perseguição. Pedro está pregando, está sofrendo perseguição. Estevão está pregando, está morrendo apedrejado. Judas, todos. É isso que está acontecendo. O evangelho está vivendo uma crise. Paulo está escrevendo as cartas. Por quê? Porque ele não consegue ir nos lugares. Paulo está dizendo para mim e para você: o mundo está travando os meus pés, mas não são capazes de travar a unção que eu carrego. Então, se os meus pés não vão, as cartas chegam. Paulo está dizendo o seguinte: o meu ministério não depende de aprovação de Roma nem de ninguém. Ele depende apenas do Espírito Santo que eu carrego. Então, as cartas são escritas antes dos evangelhos. Paulo viaja antes dos apóstolos. Paulo escreve antes dos apóstolos. Paulo é aquele cara que a mudança dele impulsiona a mudança dos outros. A atitude dele leva as pessoas a se posicionarem, a agir. Então, os evangelhos, as cartas vão ser escritas. A terceira caixinha da última linha deixa claro que depois os evangelhos serão escritos. Bom, aí acaba a narrativa bíblica. Nesse período, o que eu poderia incluir aqui é Apocalipse. João
vai ter uma visão do céu. João vai ter uma visão privilegiada de como é a vida futura. Por quê? Porque aquele povo está precisando de uma esperança. Então Deus vai falar através de João como que é o céu. É por isso que o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, Deus diz, ao vencedor, ou seja, aquele que venceu o que vocês estão vivendo agora vai viver a nova realidade, novo céu, nova terra, vestes brancas, anel no dedo, novo nome, vida eterna, ceia na mesa. A Bíblia vai acabar aí. Daí em diante, o que a gente vai ter de informação, a gente não vai conseguir mais na Bíblia, a gente vai conseguir nos livros históricos, nos livros de história. Então, um historiador muito considerado é o Flávio Josefo. Flávio Josefo vai dizer que esse povo se reúne num determinado momento e decide enfrentar com as próprias mãos o Império Romano. É nisso que vai surgir a Guerra dos Judeus, o penúltimo quadradinho da sua imagem. Os judeus, a revolta judaica contra o Império Romano. Isso não vai dar certo. O que nós vamos ver na década de 70 depois de Cristo é a destruição do templo. Aquele templo que Salomão fez lá atrás e que foi destruído pela Babilônia. Esse templo que foi reconstruído quando eles voltaram do cativeiro babilônico. Esse templo que foi reformado e ampliado por Herodes. Agora, ele vai ser novamente destruído. É esse templo destruído os muros da lamentação continuam em Israel. Esse templo construído por Herodes, esse templo que não foi construído por Salomão. A história bíblica é essa. Observa que nós começamos em Gênesis entendendo, fomos criados para viver num lugar perfeito. Optamos com a nossa desobediência em sair de lá. Ficamos vendo ao longo da história as consequências de uma desobediência inicial. Mas terminamos com a certeza de que em Apocalipse está escrito que um dia voltaremos para casa. Observa que começamos Gênesis morando no paraíso e terminamos Apocalipse com a esperança de que um dia voltaremos para lá. Observa que a história bíblica ela tem as suas conexões. Observa que ler a Bíblia com essa perspectiva facilita a sua compreensão. Talvez você tenha achado difícil até hoje porque só faltava um resumo como esse. Talvez a tua dificuldade não seja a leitura ou o entendimento dela, seja simplesmente conhecer melhor a história que anda por trás dessa Bíblia. É claro que aqui tem um monte de informações que eu poderia incluir, mas o objetivo desse vídeo não é esgotar. O objetivo desse vídeo não é que você não leia. O objetivo desse vídeo é que a partir dessa história você sinta um desejo profundo no seu coração para mergulhar nessa narrativa. Eduardo, eu senti falta desse detalhe. Eduardo, eu senti falta de uma base teológica nesse assunto. Aqui, a proposta é um Bible Tour, um tour pela Bíblia. Aqui a proposta é que você tenha uma informação mínima necessária para aguçar a sua curiosidade a assistir. Aqui é o grande trailer de um filme que você precisa ver com os seus próprios olhos. Talvez você resuma esse filme de um jeito diferente de mim. Talvez esse filme fale ao seu coração o que não falou ao meu. Mas uma coisa eu tenho certeza. Esse filme traz uma mensagem que é poderosa para a sua e para a minha transformação. Então, leia a sua Bíblia. Mergulhe na sua Bíblia. Eu tenho certeza que essa história pode transformar a sua vida. O entendimento é que o conhecimento liberta. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Acabou o tempo de ler sem entender. Acabou o tempo de ler como uma distração. Chegou o tempo de conhecer não só o que está escrito, como quem escreveu. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu chego à conclusão que conhecer a verdade, aquela verdade que liberta, não é só o texto que temos na mão, é a pessoa que a escreveu. Conheça o texto, mas conheça o autor desse texto. A sua leitura bíblica não substitui o seu tempo de oração. Pense nisso, assista esse vídeo de novo, assista de forma pausada, faça as suas anotações, compartilha aqui a sua dúvida
Eu tenho certeza que tenha certeza que o seu crescimento é o nosso crescimento. E o nosso crescimento é a glorificação do nome daquele que nós servimos, Jesus Cristo. Que toda honra, toda glória e todo poder seja dele, mas que enquanto estivermos aqui, vivamos a abundância de vida que ele nos prometeu. E não tem abundância onde esta palavra não seja luz, não seja lâmpada para os meus pés e para o meu caminho. Que Deus te abençoe, graça e paz.